Gênesis capítulo 38. Por esse tempo Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Irá, que era da cidade de Adulã. Ali Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou com ela, e ela lhe deu um filho, a quem ele chamou de Ir. Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem ela deu o nome de Onã. Depois ela teve mais um filho, em quem ela pôs o nome de Selá. Judá estava em Quisibe quando esse menino nasceu. Judá casou Ir, o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que Ir levava e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: vai e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim, você cumprirá o seu dever de cunhado para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: volte para a casa do seu pai e continue viúva até que o meu filho Selá fique adulto. Ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto, como havia acontecido com os seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai dela. Passado algum tempo, a mulher de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi até Timnate, onde estavam cortando a lã das suas ovelhas. E o seu amigo Irá, de Adulã, foi com ele. Alguém contou a Tamar que o seu sogro ia a Timnate a fim de cortar a lã das suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, deixando de lado as suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou. Em seguida foi e se sentou perto da entrada da cidade de Naim, que fica no caminho para Timnate. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá já era homem feito, mas Judá não havia mandado que ele casasse com ela. Quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era sua nora. Ele disse: você quer ir para a cama comigo? Ela perguntou: quanto é que você me paga? Ele respondeu: eu lhe mando um cabrito do meu rebanho. Está bem, disse ela. Mas deixe alguma coisa comigo como garantia de que você vai mandar o cabrito. Judá perguntou: o que você quer que eu deixe? Ela respondeu: o seu sinete com o cordão e também o bastão que você tem na mão. Então Judá entregou os objetos. Ele teve relações com ela, e ela ficou grávida. Tamar voltou para casa, tirou o véu e vestiu as suas roupas de viúva. Mais tarde Judá mandou o seu amigo ir a levar o cabrito e trazer de volta os objetos que havia deixado com ela, mas Irá não a encontrou. Ele perguntou aos homens de Naim se sabiam onde estava a prostituta que costumava ficar na beira da estrada. Aqui não esteve nenhuma prostituta, e foi a resposta deles. Irá voltou e disse a Judá: e não encontrei a mulher. E os homens do lugar disseram que ali nunca havia estado nenhuma prostituta. Então Judá disse: pois ela que fique com as minhas coisas. Assim, ninguém vai zombar de nós. Eu mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher.
Passados uns 3 meses, foram dizer a Judá, e a sua nora agiu como prostituta e agora está grávida. Aí Judá disse: tragam essa mulher para fora a fim de ser queimada. Quando a estavam tirando da sua casa, ela mandou dizer ao seu sogro: quem me engravidou foi o dono destas coisas. Examine e veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão. Judá reconheceu as coisas e disse: ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com meu filho Selá, mas não cumpri a promessa. E nunca mais teve relações com ela. Na hora de Tamar dar à luz, descobriram que ia ter gêmeos. Quando ela estava no trabalho de parto, um dos gêmeos pôs uma das mãos para fora. A parteira pegou uma fita vermelha e amarrou na mão dele. E disse: este saiu primeiro. Mas ele puxou a mão, e o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então a parteira disse: como você abriu caminho? E puseram nele o nome de Pérez. Depois nasceu o outro, o que estava com a fita vermelha amarrada na mão, e ele recebeu o nome de Zera. Ester. Capítulo 8. Naquele mesmo dia o rei Xerxes deu à rainha Ester a casa e os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mordecai foi apresentado ao rei porque Ester contou que Mordecai era seu parente. Então o rei tirou o seu anel sinete, que ele tinha tomado de Amã, e o deu a Mordecai. E Ester nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Amã. Depois Ester se jogou aos pés do rei e, chorando, pediu que anulasse a ordem de Amã, o descendente de Agag, e que não deixasse que o terrível plano de Amã contra os judeus fosse executado. O rei estendeu o cetro de ouro para Ester, ela se levantou e ficou de pé diante dele. Então disse: e se for do agrado do rei, e se eu puder contar com a sua bondade, e se o senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Amã, a ordem que o filho de Amedata e descendente de Agag deu para que no reino inteiro todos os judeus sejam mortos. Pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. E o rei Xerxes disse à rainha Ester e ao judeu Mordecai: eu mandei enforcar Amã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus e dei todos os seus bens a Ester. Mas uma ordem dada em nome do rei e carimbada com o anel real não pode ser anulada. Porém, escrevam o que quiserem aos judeus, assinem em meu nome e selem as cartas com o meu anel. Isso aconteceu no dia 23 do 3º mês, o mês de Sivan. Mordecai mandou chamar os secretários do rei e editou um decreto aos judeus, aos representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos em todas as províncias do reino, que eram 127 ao todo e iam desde a Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido para todas as línguas faladas no reino, e cada tradução seguia a escrita usada em cada província. O decreto foi copiado também na língua e na escrita dos judeus. As cartas foram escritas em nome do rei, carimbadas com o anel real e levadas por mensageiros montados em cavalos criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, estes podiam combatê-los e matá-los. Podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo as mulheres e as crianças, e ficar com os seus bens.
Em todas as províncias, os judeus tinham ordem para fazer isso no dia marcado para a matança, isto é, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia da ordem do rei devia ser publicada como lei e ser lida em público em todas as províncias, para que no dia marcado os judeus estivessem prontos para se vingar dos seus inimigos. O rei deu a ordem, os mensageiros montaram cavalos ligeiros da estrebaria real e saíram depressa. O decreto foi lido em público também em Suzã, a capital. Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça, e uma capa vermelha de linho fino. Todos os moradores da cidade de Suzã ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria. E para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Em todas as cidades do reino onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes, e se alegraram. E comemoraram com festas e banquetes. Além disso, entre os vários povos do reino muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles. Marcos. Capítulo 8. Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: Estou com pena dessa gente porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos perguntaram: Como vamos encontrar, neste lugar deserto, comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7. Responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Então, os partiu e os entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. Jesus mandou o povo embora. E, logo depois, subiu no barco com os seus discípulos, e foi para a região de Dalmanuta. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse: Por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isto é verdade, e nenhum milagre será feito para estas pessoas. Então Jesus foi embora. Ele subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinham um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles, dizendo: E fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: Ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: Por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam? Têm ouvidos e não escutam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas?
Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, em 12. Jesus perguntou outra vez, e, quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, em 7. Então Jesus perguntou, será que vocês ainda não entendem? Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou, você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou, não volte para o povoado. Depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros, que é Elias, e outros, que é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias. Respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo, o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois, ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, saia da minha frente, Satanás! Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa.